gostaria de fazer só uma breve oração para a gente entregar o nosso estudo nas mãos de Deus e assim nós vamos seguindo, né? Obrigado, Senhor. Te agradecemos, Pai, por estarmos aqui mais uma vez, reunidos aqui com jovens aqui na nossa igreja. E a gente agora vai ter esse pequeno estudo, Senhor, desse livro de Tiago que nos traz grandes lições, ensinamentos de uma vida prática no Senhor, aqui na terra, como cristãos verdadeiros, seguindo a Tua perfeita vontade, recebendo o Senhor dentro dos nossos corações. Por isso, fale aos nossos corações mais uma vez, porque nós estamos aqui para aprender, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Então tá, terceira parte do livro de Tiago, que é Tiago, do capítulo 1, do 13 até o 18. Do 13 até o 18, vamos estar lendo. E podemos colocar como um tema, essa terceira parte, a fonte da tentação e como vencer. A fonte da tentação e como vencer. E vamos fazer a leitura dos versículos todos e depois nós vamos, cada versículo, a gente se aprofundando um pouquinho mais ali, né? Então, Tiago, capítulo 1, versículo 13 até o 18, diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Prestando bem atenção na leitura. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Está falando de quem? De Deus. Por sua decisão, sua vontade, outras traduções, né? Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos. Lembra disso? Para sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Amém? Irmãos, aqui tem ensinamentos assim, grandiosíssimos, assim, muito grande para a gente aprender realmente, guardar no nosso coração, para a gente levar para a vida, principalmente na mocidade, como diz Salomão, né? Busque a presença de Deus, busque andar nos caminhos do Senhor enquanto é jovem, porque depois, quando se tornar velho, não se decepcionar, né? Não ficar assim, fiz tudo errado. Então a palavra de Deus é um privilégio vocês estar aqui e aprendendo da palavra de Deus. Então o que diz aqui, o que nos ensina o versículo 13, que é o primeiro versículo dessa aula, desse estudo da terceira parte. O versículo 13 diz, quando alguém for tentado, quando nós formos tentados, jamais deveremos dizer, eu estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Então, o que quer dizer isso? A primeira coisa que a gente tem que aprender aqui, quem não é a fonte de nossas tentações?
quem não é a fonte de nossas tentações? Não é Deus. Não é Deus. Você nunca pode dizer, eu estou sendo tentada, é porque Deus está tentando, ou Deus está ou permitindo, ou não sei o quê. Às vezes a gente quer jogar assim, e não é. A palavra de Deus diz que não é. Deus não é tentado pelo mal e ele não tenta ninguém. Ele não tenta ninguém. O tentador, nós sabemos, a palavra de Deus ali é falado muitas e tantas escrituras falando que o tentador é Satanás. Satanás é o tentador. Tem muitas escrituras dizendo isso. Satanás, o tentador, o diabo que veio tentar e tentou ali Jesus no deserto e tantos outros, e até mesmo lá no Jardim do Éden, no paraíso. Então, o tentador é o diabo. O diabo. A tentação, na verdade, ela é uma isca que ele joga assim para pescar os filhos de Deus, é uma isca usada por Satanás para desviar os filhos de Deus da palavra de Deus, de aceitar aquilo que Deus quer, a vontade, o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida. Cada um de nós temos um propósito e Deus tem uma vontade para nós. Então, o diabo usa a tentação como uma isca para fazer a gente desviar. Isso é que está dizendo aqui no versículo 13. No versículo 14 diz, cada um, porém, aí ele começa a colocar realmente ali, como esse tema, a fonte da tentação. Está mostrando que é o diabo, não é Deus. Aí ele vai dizendo no versículo 14, cada um, porém, é tentado pelo quê? É tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então a gente está vendo a fonte. Aonde? Está em nós mesmos. Está em nós mesmos, o nosso próprio mau desejo. Devido à nossa natureza caída, porque todos nós, destituídos da glória de Deus, caídos, em pecados, sabe? Então, a natureza caída, Satanás nos tenta a ceder a estes desejos impuros. Aí ele vem e fala, não, vai lá, pode ir que não dá nada, vai lá. Mas esse desejo está dentro de nós. Esse desejo está dentro de nós. Por isso nós temos que ter o cuidado e às vezes não é desejo igual um do outro. Cada um de nós temos desejos diferentes um do outro conforme a natureza caída que nós temos. Então, todos esses desejos que a gente sabe, porque parece que tem algo dentro da gente que diz assim, ó, é errado isso aí. Mas a gente tem dentro da gente e é forte isso, e a gente quer consumar isso, a gente quer ter prazer nisso. E o diabo vem para isso, para dar aquele empurrãozinho e dizer assim, não, vai lá, não dá nada, para tentar a gente ceder a esses desejos impuros que nós temos dentro de nós. Exemplo, tipo mentira, roubo, traições, no caso de quem é casado, fornicações, no caso de quem é solteiro, vícios. Eu tenho um vício disso, daquilo. Por exemplo, o desejo que a gente fez na dinâmica aqui, bem simples. Tem gente que não tem tentação nenhuma por uma bolacha recheada. Mas tem desejo por outra coisa. E outra coisa. Tem gente, bebida. Bebida, eu não suporto bebida. Mas tem gente que não pode ver uma bebida. Cigarro e tanta coisa. Então, e é isso. E outros vícios pornográficos, vícios sexuais e tanta coisa, jogos. Então é uma lista muito grande que tem aí. Então é tudo tentações e desejos que, pasmem, está dentro da gente. Está dentro de cada um de nós, já nasceu com a gente. E isso é terrível a gente pensar nisso. Mas é isso. Tudo que a carne pede é um desejo errado e pecaminoso que não é de Deus. Como Paulo nos diz bem claro em Romanos 7,
do versículo 14 até o 20, que diz assim, ó. Romanos capítulo 7, versículo 14 até o 20. Diz assim: sabemos que a lei é espiritual, dizendo da palavra de Deus. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou. Que coisa. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Meu Deus, que loucura é essa, né? E se faço o que não desejo, olha aqui, você tem que pegar e ler várias vezes para você entender. Admito que a lei é boa. Estou dizendo, não, a palavra de Deus está certa. A palavra de Deus é boa. Nossa, eu amo a palavra de Deus. Mas quando eu vou agir, eu não ajo conforme a palavra de Deus. Mesmo que eu odeio aquilo lá, eu falei, não, a palavra de Deus está dizendo errado. Mas eu vou. Porque algo dentro de mim deseja e é bom aos olhos. Nesse caso, não mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Pecado que habita em mim. Habitar quer dizer o quê? Ele mora, né? Ele tem uma casinha ali. Não adianta dizer assim, ó, você tem que ir embora. Eu falei, não, mas eu moro aqui, cara, desde quando você nasceu, nascemos juntos. Nós nascemos juntos, como é que eu vou embora? Que é minha casa. Sei que nada de bom habita em mim. Isto é, em minha carne. Em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Que loucura! Nós vemos aqui uma sublime graça do Senhor sobre nós. É por isso que nós cantamos sublime graça. Por quê? Porque nós somos bons? Não. É porque a graça nos alcançou pessoas bem maus e ruins. Que coisa! Não há filho de Deus que não seja tentado. Não existe. Nenhum filho de Deus que não seja tentado. Como eu disse antes ali, o próprio Jesus foi tentado em tudo. Talvez aqui entre nós aqui. Depois quem vai ouvir depois essa nossa filmagem ou vai ler o livro, ele vai pensar assim, não, mas nessa tentação que eu sou tentado, não. Jesus não foi tentado nisso. Se ele não foi tentado nisso, você está perdido. Porque ele não venceu essa tentação. Mas a palavra de Deus diz que ele foi tentado em tudo. Então ele foi tentado em tudo mesmo. No pecado e na tentação mais absurda e cabeluda que você imagina. Jesus falou assim, vem para cima de mim tudo, que eu aguento. Porque eu amo eles. E isso é maravilhoso. Essa é a sublime graça do Senhor. Sublime graça do Senhor. Versículo 15. Versículo 15 diz, então, esse desejo, tendo concebido, então tive o desejo, e peguei, comi, e esse desejo concebido dá a luz ao pecado, disse Tiago. Dá a luz ao pecado. Vai nascer pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Por que a gente diz que Paulo estava dizendo aqui que o pecado habita em nós, já nascemos já pecadores, por causa de Adão e Eva. Não importa. Nós nascemos já pecadores. Então a nossa tendência é praticar coisas de pecado mesmo. Que o pecado gosta, o que a carne gosta. Não adianta a gente nem ser assim, nossa, eu vou ser bem santinho.
Você é um pecador se você não tiver Cristo. Não existe. Não existe, eu sou bom, aquela mulher, nossa, aquela irmãzinha ali é uma santa, aquele irmãozinho ali é um santo. Não, ele é um pecador, destituído da glória de Deus. Acabou. Ele não é nada. É isso que Tiago está querendo passar aqui para nós. Agora, se o desejo é concebido, dá à luz e gera pecado, daí vem morte. Por isso que Davi disse no Salmo 51, no versículo 5, ele diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Em pecado me concebeu a minha mãe? Não, deve ser porque eles tiveram relações sexuais, então. Não, não é isso. Não tem nada a ver com isso. É porque o modo como a gente está vindo ao mundo é um jeito errado, é um jeito pecaminoso. Nós nascemos em pecado. Nós nascemos já pecadores. E é isso que diz. E na continuação de Romanos 7, do versículo 21 ao 25, Paulo continua a dizendo, para clarear mais para a gente ainda. Ele diz assim: assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Olha aqui, só para a gente parar um pouquinho e meditar. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Isso aqui é sério. Imagina lá no íntimo, eu falei: Senhor, eu te amo, te adoro. E você está praticando o errado. Vê que sério. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Aí Paulo grita, eu acredito que ele está gritando aqui, porque ele diz assim: miserável homem que sou eu. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Quem vai me livrar? Eu tô vendo que eu não tenho saída aqui. Aí ele diz assim, ele mesmo responde: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Estão entendendo? Que coisa! A dependência que nós temos de Jesus Cristo, de Cristo na nossa vida. Aí entra o versículo 16, que ele já começa a ir colocando as coisas, porque nós estamos falando aqui da fonte da tentação e como vencer. E no versículo 16, ele dá uma apertada um pouquinho mais, que ele diz assim: meus amados irmãos, meus amados irmãos, ele estava dizendo assim, pelo amor de Deus, vocês me ouvem aqui, não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Agora uma pergunta cá entre nós aqui. Quem é louco de se enganar? Será que a gente acorda de manhã e fala assim: vou dar uma trapaceada em mim mesmo, vou dar uma enganada em mim mesmo, que vai ficar de queixo caído? Você acha que alguém acorda de manhã assim? Vou dar uma enganada em mim assim que ele não perde por esperar. Não, ninguém faz isso. Mas por que Paulo está dizendo assim? Não se deixe enganar. Não se deixe enganar dando ouvido aos desejos da carne. Irmão, é quase os cristãos, é como... parece que ele é uma dupla personalidade, que né? Parece que ele é 2 em 1. É o espiritual e o carnal. E a gente fica ali. Tá, mas quem está falando? É o da carne ou é o que é nascido de Deus? E a gente fica ali, né?
É uma briga constante, todo diária. E a gente fica ali, dando ouvido aos desejos da carne, estando enganando a nós mesmos. Então, se nós seguimos os desejos da nossa carne, nós estamos enganando a nós mesmos. Um exemplo para nós, assim, para a gente realmente captar o que Tiago falou, não se deixe enganar, porque a gente diz assim, capaz, eu me conheço, né? Eu não vou deixar enganar por qualquer coisa, né? Pois é, você conhece Salomão? Aquele que pediu sabedoria. Senhor, eu quero sabedoria. E a Bíblia diz que, nossa, a coisa mais sábia que ele pediu foi essa, né? Sabedoria. E é considerado até hoje o homem mais sábio que pisou nessa terra. Só que ele não vigiou. Ele não pegou isso aqui, cuidado que você pode se enganar. Tanta sabedoria. Você já viu aquele ditado assim, que a sabedoria fica tão grande que cresce e vira bicho e te engole? Uhum. É verdade aquele ditado lá. É bem verdade. Ai, ai, ai. Salomão deixou escrito para nós em Eclesiastes, no capítulo 2, no versículo 10 e 11. Eclesiastes, capítulo 10 e 11. Anote isso aí para você ler depois bem devagarinho e meditar. O que é ceder a todos os desejos da carne? Porque Salomão fez isso. Cedeu a todos os desejos que ele quis. Ele disse bem assim, ó: não me neguei nada que os meus olhos me desejaram. Que coisa, né? Mas, poderoso, hein? Não me neguei nada que os meus olhos me desejaram. Rico, né? Tinha tudo. Podia ter o que queria. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Ei, meu coração pedia, toma aqui. Toma, coraçãozinho apaixonado. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, aqui já é um Salomão com os beiços lá arrastando o chão. Contudo, quando avaliei, fiz o balanço da minha vida, quando avaliei tudo o que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Repetindo, inútil. A vida de Salomão foi uma vida inútil. O livro de Eclesiastes é um rei fracassado, um rei que está só lamentando da vida. Quando ele escreveu Provérbios, sabidão, maravilha os Provérbios. Podemos seguir ali que aquilo ali é de Deus, mas ele mesmo nem seguiu aquilo. Podemos ver Cantares de Salomão, um homem apaixonado pela morena dele. Apaixonado. Aquilo ali é comparado como Cristo e a noiva. Aí depois, no final da vida, ele falou assim, vou escrever Eclesiastes para dizer que eu não cumpri nada. Eu não dei valor a Deus. Eu não tive temor nem respeito por Deus. E eu dei tudo o que o meu coração pedia e eu me lasquei. Não façam isso. Aí em Eclesiastes capítulo 12 ele diz, jovens, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Porque vocês, quando ficar velho igual eu, vocês vão se arrepender. Aí no finalzinho do capítulo 12 de Eclesiastes, ele coloca assim, eu conheço um homem que escreveu provérbios, escreveu livros, escreveu tanta coisa, e não valeu nada. Ele está falando na terceira pessoa, acho que de tão vergonha que ele tinha dele mesmo.
Eu conheci um homem que era assim. Mas eu digo, ó, o que vale mesmo é o temor a Deus. É viver para Deus. Então, ó, aí ele, tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito do que se faz debaixo do sol. Que coisa, né? Que coisa. Ele deixou se enganar pelos desejos da carne. Você acredita que Salomão, quando tinha as mulheres dele, ele ia na conversa, farra para lá e para cá, ele chegou a oferecer filhos dele para ser sacrificado e morto ao deus Moloque. Que a mulher dele, não, vamos matar nossos filhos, vamos sacrificar os deuses. Ele, é isso aí, vamos fazer. Olha que loucura. Essa é a história de Salomão. Talvez vocês nunca ouviram essa parte, né? Mas essa é a partezinha final da vida de Salomão. Meu Deus. Versículo 17. Aí aqui já começa como vencer. Como vencer. Versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Está falando de quem? De Deus. Tudo de bom vem de Deus, da sua palavra, do Pai das luzes, que ele é luz, ele não é trevas, sabe? Ele não vai te levar para as trevas, onde você não vai enxergar muito bem, você só vai tateando. Não, tá bom aqui, eu tô gostando dessa doideira. Mas essa doideira você vai se dar mal. A coisa no final vai ser salgada. Não vai ser tão doce. Vai ser salgada. Então é isso que Tiago está dizendo aqui. Vem da palavra de Deus, vem de Deus. Devemos abandonar toda a imundícia da carne e receber Cristo em nós. Como diz em Colossenses 1, versículo 29. Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo dentro de nós, que é a nossa esperança. Quando Jesus esteve aqui, meu irmão, Jesus chegou a dizer, a citar as leis, porque as pessoas não estavam captando. Quando falava de adultério, não adulterarás nos 10 mandamentos, Jesus falou assim, ó, aquele que olhar para uma mulher com intenção no seu coração já adulterou com ela. Aí você pensa, meu Deus, não vai escapar ninguém. Mas aquele que, não matarás, porque estavam os fariseus dizendo, eu nunca matei ninguém, eu estou seguindo a lei. Ele falou, não, você que fala mal, fofoqueiro, está falando do irmão, você já o matou. Aí pronto, não escapa ninguém daqui, ó. Quem nunca falou mal do outro? Jesus está dizendo para pegar todo mundo. Para dizer, gente, só tem solução em mim. Só Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Eu não vou olhar para os pensamentos de vocês, o desejo, tentação, mas vocês não podem consumir isso. Eu fui o único que não pequei. É isso, que não errei. Nem palavra, nem nada, em ato nenhum. Meu Deus, irmão. Coisa maravilhosa esse Deus que se fez carne para nos salvar. Isso é maravilhoso. E o versículo 18, que é o versículo de encerramento aqui dessa parte. Por sua decisão, por sua vontade. Vontade de quem? Vontade de Deus. Por sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele que nos gerou. Eu falei, não, eu vou gerar vocês. Novas criaturas, novo nascimento. Pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Irmão, conforme a sua própria vontade, ele quis assim. Ele precisava? Não, ele era santo. Mas por que ele desceu e pegou todos os pecados? Para fazer a gente santo. E Deus olhou para ele e viu o pecado. Porque, a justiça e o pecado é bem assim, é muito assim,
Deus não pode suportar o pecado, mas ao mesmo tempo ele ama o pecador. Aí ele viu Jesus, aí ele derramou toda a ira em Jesus, mas com amor, porque fazendo aquilo ele nos salvou. Que era o preço do pecado, era a morte. E ele tinha que matar o filho dele. E o filho dele, ele ia ressuscitar, porque ele não tinha pecado. Mas nós não íamos ressuscitar. Por isso que através dele, como diz aqui a Escritura, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então, conforme a sua própria vontade, não é algo externo, não é algo terreno, não é algo fora de Deus, é espiritual, é algo de Deus, irmão. Nós nos tornamos os primeiros frutos. Já ouviu falar das primícias? As primícias. Cristo é. Quanto à ressurreição, as primícias. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Olha que escritura maravilhosa essa aqui, ó. 1 Coríntios, Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 20 ao 23. 1 Coríntios 15, 20 ao 23 diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Dentre todos os mortos, Cristo foi a primícia daqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, que foi Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio também de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, Adão pecou, morreu todo mundo. Nós todos estamos lascados, mortos. Em Cristo, todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhes pertencem. Oh, aleluia! Glória a Deus! Os crentes, quando são gerados, irmão, pela palavra, gerados pela palavra, são os primeiros frutos. Está entendendo o que Tiago está dizendo? Pela vontade dele, ele nos gerou para sermos os primeiros frutos. Como os primogênitos do homem, do gado, dos frutos da terra. Assim, lá em Israel, eles eram consagrados em Israel a Deus. É por isso que fala muito no Velho Testamento sobre as primeiras coisas, as primícias, ali da horta, do que ganha, ali dos filhos, o primeiro que recebe a bênção, e o primogênito, e tudo isso. É por causa disso aqui, que está dizendo aqui, gerados pela palavra, para sermos os primeiros frutos, assim como os primogênitos do homem, do gado, de todo quanto é criação, dos frutos da terra, eram consagrados ali para Deus. Isto é, eles são os primeiros das criaturas geradas de Deus e o penhor da regeneração final da criação. Então, mais uma vez, Romanos capítulo 8, para a gente entender o que é isso aqui, e nós já estamos encerrando. Romanos 8, versículo 19 ao 23. Romanos 8, do 19 ao 23, dizendo isso aqui. Pega isso aqui, irmão, pelo amor de Deus, jovem. Pega isso aqui. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será realizada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Acreditem nisso, ó. Pega isso aqui, porque a criação está esperando por mim e por você. Ter essa revelação aqui de ser gerado por Cristo. Pois ela foi submetida à inutilidade. Ela não vale nada sem a gente não acordar para a vida. Ela está fadada a morrer. Que não pela sua própria escolha, não pela escolha da natureza, a natureza não pecou. Quem pecou foi o homem. Mas por causa da vontade daquele que a sujeitou,
na esperança que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Quando os filhos de Deus ser libertos, ter a revelação, novo nascimento, acordar para a vida, ser maduros, sabe? Sabendo que toda a natureza criada hoje geme até agora, como em dores de parto, querendo ser gerada, irmão, a natureza. Os animais, os bichos olham para nós assim. Falei, gente, quando vocês vão acordar, vocês vão ficar seguindo os desejos de vocês aí, os desejos da carne. Siga os desejos de Deus, vai servir a Deus, vai amadurecer, vai crescer, filho de Deus. A natureza está dizendo isso para a gente. Chega na hora de vocês crescer e elas estão em dores de parto para querer ter uma vida eterna, porque estão fadadas a morrer, morrer, morrer. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito. Está vendo aí como o Tiago diz que pela vontade dele, ele nos gerou para sermos os primeiros frutos. É isso que está dizendo. Que foi criado até agora em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos também, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. É isso. O nosso corpo é que está lascando a gente. Só que é por isso que a palavra de Deus diz que é para a gente resistir. Tiago vai falar isso mais na frente. Sujeitar a Deus, resistir o diabo, ele vai fugir de vocês. Primeiro capítulo, ele está preparando a gente para o que vai falar nos próximos capítulos. O Espírito Santo, irmão, dado para nós, é o agente divino, é o consolador, sabe? Para nos guiar a essa regeneração em Cristo, nos tornando os primeiros frutos. Isso é compromisso. Isso é o compromisso que nós temos. O compromisso que a regeneração agora, ela começou na alma. Por quê? Cristo. Não é nossas obras, não é o que a gente faz, não. É Cristo em vós, a esperança da glória. É o Espírito Santo fazendo as obras através de nós. Através de nós. E é isso que nós precisamos. Aí nós tornamos os primeiros frutos. E vai se estender ao corpo também. E ao restante de toda a criação. É o nosso corpo e depois toda a criação que Deus criou. Vai tudo com a nossa manifestação madura. O Mensageiro fala isso na série Adoção. Nós somos filhos de Deus? Sim. Mas Deus não passa poder para filho criança, filho infantil. Não vai acontecer igual Adão lá. Ele vai passar para crentes maduros, que sabem o que está fazendo, que tem Cristo dentro dele para dizer, diabo, sai fora. Criatura, está renovada. É isso. É o poder de novo dado ao homem para cuidar da natureza, cuidar do universo, cuidar de tudo. É por isso que a Bíblia diz que no dia que criou o homem, no sétimo, ele descansou. Por quê? Por que ele descansou? Porque ele ficou cansado? Não, porque ele entregou tudo para o homem. Falou, ó, você cuida de tudo aí. Minha parte eu já fiz. Você vê que coisa maravilhosa? Os filhos de Deus são a parte mais nobre da criação. E como os primeiros frutos que santifica o restante. Santifica tudo. Por esta razão, nós somos tão provados. Tão provados. Aí nós voltamos no último versículo da segunda parte que o Gabi falou para nós, que é o versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Maravilha, né? Ei, Deus maravilhoso. Por isso, meus queridos, quando Deus permite passarmos por situações difíceis, é com o propósito que a nossa fé cresça. É isso. Que a nossa fé cresça.
Isto é o que chamamos de provação. A nossa mente pode ter uma pergunta assim, mas o que é provação e tentação? Qual a diferença de provação e tentação? Isso, que quando Deus nos prova, é de Deus. Isso é para crescer a nossa fé. Exemplo, Jó. Perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha, saúde. A própria mulher falou, meu marido, tá feia a coisa. Por que você não abandona, despede de Deus aí e morre? Falei, não, tu falas como uma louca. Não, meu Redentor vive, eu vou viver para ele sabe o que faz. Era uma provação que ele está passando, tanto que ele saiu melhor do que estava. Tudo em dobro. É um exemplo maravilhoso. E hoje também é isso. Às vezes nós passamos, a gente pensa, eu pedi um emprego. Por que o ímpio passa lá na faculdade e eu não? Porque você não estuda. Se você estudar igual o outro, você vai passar também. Eu fui concorrer para uma vaga, escolheu o outro, não escolheu eu sou filho de Deus. Não tem nada a ver. Isso é as coisas da vida aqui. As coisas da vida, sabe? Eu peguei uma doença, não era para me pegar. Igual tinha uns aí que dizia quando veio o Covid. Falei, não, eu sou filho de Deus, né? Eu sou crente, eu não pego Covid. Aí depois pegou, quase morreu. Aí depois vai dizer o quê? Sabe, não é assim. Isso é provações, isso acontece. De alguma forma para aumentar a nossa fé. Mas agora, quando o diabo nos coloca em uma situação difícil, é com o propósito de destruir a nossa fé. Quando ele vem para matar, roubar e destruir o quê? Nossa fé. Não é para roubar teu carro. Pensar, vai entrar na minha casa, vai roubar lá meu note, vai roubar meu celular. Aí eu vou ficar triste. Sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Embora que tenha, o mundo tá mal. Se você não trancar, não se cuidar, ficar andando aí na rua assim, quando você vê o ladrão pegou e levou, já foi. Entendeu? Então ele vem para destruir com a nossa fé. Isso nós chamamos de tentação. Isso é tentação, quando ele vem com o propósito de destruir a nossa fé, de acabar com a nossa vida, com a nossa crença, desacreditar em Deus. Exemplo na Bíblia. Sansão. Sansão foi um. Sansão foi um, porque a vida dele lá foi criado, filho de Deus, nasceu para proteger o povo, e ele foi com as porcariadas. Entrou nas bebedeiras, mulherada, não queria nada de Deus, abandonou a própria família, o povo dele foi viver longe lá com os outros, fazendo o que queria. Faz isso, faz aquilo. Eu ouvi um negócio, talvez até fique uns 2 minutos mais aqui, mas eu ouvi algo comparando Sansão e o cantor do Caneta Azul. Falando que aconteceu numa entrevista com o Caneta Azul. Quem sabe o Caneta Azul? Todo mundo sabe, né? Isso, Manel Gomes, né? O Caneta Azul. Caneta Azul dando uma entrevista porque ele tinha uma namorada linda, bonita. E ficou bonita e ele convidou a namorada para ir para casa dele e tal, e vamos lá conversar, vamos e tudo. Levou para casa dele e passaram lá 4 dias na casa dele. Só que terminou os 4 dias, ele terminou com a namorada. Falou, não, acabou. Aí perguntaram para ele, mas por quê? Estava tão apaixonado vocês aí, terminou? Aí ele falou assim, não, porque ficou os 4 dias lá, ela só falava de o que eu tinha, quais meus bens, e o que eu tinha ganhado, quanto que eu ganhava com as coisas e tudo. Eu falei, não, essa mulher está interessada nas minhas coisas, ela não gosta nada de mim. Ela não gosta. Então eu vou largar de mão. E largou ela. E saiu fora daquela tentação, daquele golpe que ela ia dar. Agora Sansão não. Sansão ficou lá um boca aberta lá, conversando lá, a mulher fala, conta pra mim, por quê? E tal, ele, essa minha marraca, não sei o quê. Mas foi fazendo pressão lá, aí ele foi e contou o segredo dele. Se lascou. Sansão perdeu do Caneta Azul, irmão. Sansão perdeu do Caneta Azul, vai ganhar de quem, né?
Você vê que é muita loucura, cara, isso. Então, ceder à tentação. Ele perdeu tudo, ficou cego, ficou lá igual um idiota rodando lá e sendo zombado lá, e com isso o povo de Israel, e com isso eles zombando de Deus. Ainda que Deus teve compaixão dele, uma oração que ele viu, eu sou um retardado mesmo, me ajuda pelo menos uma vez mais, Senhor. Aí Deus falou, viu a sinceridade do coração dele e ajudou ele. E ainda entrou para os heróis a galeria dos heróis da fé. Então, na verdade, é isso. O que é tentação? Tentação é isso, é te afastar das coisas de Deus. Aí você joga para os dias de hoje, Sansão lá, Sansão foi um idiota, né? Pois é, muitas vezes nós somos idiotas. Nós, muitas vezes, no dia, nós somos idiotas. Porque tudo que leva a satisfazer a nossa carne, tudo que rouba a nossa intimidade, o nosso tempo com Deus, nós estamos praticando como Sansão. Tudo, irmão. Nós estamos vivendo num tempo que qualquer coisinha rouba o nosso tempo. E às vezes a gente pensa que é coisa que não tem nada a ver. A gente deixa de ir num culto, a gente deixa de estar numa reunião de jovens por causa de qualquer coisa. A gente perde uma noite inteira, às vezes, maratonando coisa. Sério, é ou não é? A gente perde uma noite orando, lendo a palavra de Deus, fazendo alguma coisa. Não. Ou fazemos, ou estamos fazendo isso. Então você vê que o diabo está nos tentando, às vezes, com coisas. Aí tem tentação, desejos que a gente tem, porque eu não isso, porque aquilo ali, lá na igreja não tem ninguém, vou procurar não sei o quê, vou para lá não sei aonde, eu tenho desejo é disso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer... É o diabo nos levando a uma ostentação e a gente vai cedendo, consumindo aquilo e daqui a pouco, o que vai levar aquilo? Isso que nós temos que analisar. Aquelas coisas que, não é pecado isso, tá, mas aquilo está te levando a se aproximar mais de Deus? Se não está te levando a aproximar mais de Deus, é uma tentação e é o diabo que está te dirigindo. Não é uma aprovação. É o diabo te passando um laço e aí depois você está enrolado e não sabe como voltar. Isso é tentação. Provação, pode ter certeza, vai te puxar para perto dele. Tentação vai te afastar de perto de Deus. Por isso, para encerrar, por isso vale a pena resistir à tentação e não ceder. O novo nascimento é sermos gerados por Cristo. É a solução para todos nós. Amém? Deus abençoe cada um. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Te agradecemos, Pai, por esse momento tão especial aqui, Senhor, de aprendizado. Que isso possa servir de lição para nós, a gente levar para a nossa vida e realmente saber o que é uma aprovação, o que é uma tentação e o que nós queremos, Pai, é viver para Ti. O que nós queremos é o Senhor vivendo dentro de nós, é um novo nascimento, é ser guiado pelo Espírito Santo, é realmente fazermos a Tua vontade, a Tua perfeita vontade, não vontade permissiva, porque o Senhor não força ninguém, o Senhor não fica tentando ninguém, não, isso é coisa do diabo. O Senhor apenas oferece o Teu amor, o Teu carinho, ofereceu o Teu Filho ali na cruz do Calvário, Senhor, através de um que se tornou o primogênito, nós também, Senhor, podemos usufruir de todas as bênçãos, como o Senhor mesmo disse naquela oração de intercessão, Senhor, por nós ali, o Senhor orou e disse, Senhor, reparta com eles tudo que o Senhor me deu. É por isso que nós somos co-herdeiros com o Senhor, possuidor de tudo, Pai. Muito obrigado, Senhor, te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe.